Saudações, querido aluno, querido aluna, muito bem-vindos ao nosso curso de Teologia das Cartas Gerais. É uma alegria ter você acompanhando esse curso conosco. Na aula de hoje, nós vamos tratar de algumas questões importantes relacionadas ao estudo da carta aos Hebreus particularmente. Nós vamos começar o nosso estudo das Cartas Gerais falando a respeito de questões relacionadas ao contexto histórico por trás da carta aos Hebreus. E o conteúdo da nossa aula será um estudo a respeito da autoria, um estudo a respeito do local e da data nos quais a carta aos Hebreus teria sido escrita. Nós vamos procurar informações a respeito dos destinatários da carta aos Hebreus e vamos tentar entender as circunstâncias por trás desse escrito e o propósito que levou o autor de Hebreus a escrever para os seus primeiros leitores. Por que é importante estudar o contexto histórico de um livro bíblico? Bem, nós nos pautamos na chamada hermenêutica histórico-gramatical para entender os escritos da Bíblia. Nós continuamos a acreditar que a intenção do autor desses escritos é muito importante para nós realmente entendermos aquilo que Deus quer dizer para nós nos dias de hoje. E para conseguirmos entender aquilo que o autor bíblico quis transmitir como mensagem aos seus primeiros leitores, além, obviamente, das questões relacionadas à gramática do texto, nós também precisamos conhecer um pouco daquilo que estava acontecendo tanto com o autor quanto com seus primeiros leitores. O que teria levado esse autor a escrever para os seus primeiros leitores? Qual era a mensagem que ele tinha a transmitir aos seus destinatários? Ora, nós sabemos que quando um autor bíblico, como por exemplo o apóstolo Paulo, ou o apóstolo João, ou o apóstolo Pedro, se sentava para escrever uma carta aos seus leitores, a intenção deles não era fazer um tratado de teologia, por mais proveitoso que um tratado de teologia seja para nós. Na verdade, esses autores bíblicos, que eram homens enviados por Jesus Cristo, que estavam em missão, eles escreveram no calor dos acontecimentos. Problemas reais afetavam a vida de pessoas reais e eles escreveram com o propósito de lidar com esses problemas, de tratar desses problemas, obviamente fazendo isso por meio do uso da palavra de Deus, por meio da direção que o Espírito Santo, da inspiração no caso deles, que o Espírito Santo trazia sobre eles. E ao fazerem isso, eles deixaram registrada para nós a palavra de Deus. Mas o fato nenhum autor bíblico escreveu pelo simples prazer de escrever. Eles escreveram porque foram movidos por circunstâncias de vida dos seus leitores, deles mesmos, e tinham uma mensagem a entregar aos seus leitores à luz de questões reais, questões verdadeiras, aflições, problemas, dificuldades, lutas, dúvidas teológicas, problemas teológicos, problemas circunstanciais, pobreza, doença, perseguição. Todas essas circunstâncias compõem os elementos do primeiro século que levaram os autores bíblicos a escreverem com um determinado propósito para pessoas reais. Portanto, conhecer esses elementos nos ajuda a tentar discernir qual era a intenção do autor ao transmitir aquela mensagem aos seus primeiros leitores. E quando nós entendemos essa intenção, nós estamos um passo mais próximo de compreender qual de fato foi a mensagem transmitida. E ao entender a mensagem transmitida, nós entendemos o que Deus tinha a dizer para aquelas pessoas e daí nós extrapolamos as aplicações para as nossas próprias vidas. O que é errado é tentar aplicar a Escritura de maneira aleatória sem levar em conta qual era a aplicação da Escritura para aquelas primeiras pessoas que a receberam. Ou, o que é ainda pior, fazer uma interpretação completamente alegórica da Escritura Sagrada. Compreender o contexto histórico é um passo importante para evitar esse tipo de alegorização. Introduzir no texto bíblico sentidos que não estão lá.
Qual é o sentido do texto bíblico? Bem, o contexto histórico nos ajuda a entender. Por isso nós vamos nos voltar para o estudo do contexto histórico, particularmente da carta aos Hebreus, que é uma das cartas gerais, que é o tema geral desse nosso curso. Vamos, portanto, olhar para o primeiro elemento para o primeiro elemento desse contexto histórico mais amplo, que diz respeito à questão da autoria. Ou seja, a pergunta aqui é: quem escreveu a carta aos Hebreus? E essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque a carta aos Hebreus formalmente é anônima. O autor ele não se apresenta no seu escrito. Além disso, diferente do que acontece no caso dos evangelhos, que também são escritos anônimos, a tradição da igreja antiga, evidências externas aos escritos, aponta fortemente para um candidato no caso dos evangelhos. Então, a tradição da igreja aponta para Mateus, Marcos, Lucas e João como os autores dos evangelhos que compõem o nosso cânon, que compõem o nosso Novo Testamento. Isso não acontece no caso do escrito, no caso da carta aos Hebreus. Não existe uma convicção por parte da tradição da igreja antiga em torno de um nome adequado, ou não um nome adequado, mas de um nome plausível para ocupar a posição de autor da carta aos Hebreus. Inclusive isso foi um elemento que fez com que a carta aos Hebreus fosse um dos últimos documentos formalmente aceito pela igreja como canônico. Eu acredito que, como escrito inspirado, ele sempre foi revelação de Deus para nós. A questão é que a autoridade de um apóstolo por trás de um escrito era importante para a igreja reconhecer quais eram os escritos de fato que detinham a revelação de palavra de Deus, que detinham a autoridade de revelação da parte de Deus, a autoridade de palavra de Deus para a igreja. A dúvida quanto ao autor fez com que a igreja reconhecesse essa autoridade no caso da carta aos Hebreus de maneira um pouco mais tardia. Isso não muda nada. Ela sempre foi palavra de Deus para nós, sempre foi palavra de Deus para a igreja, porque independente de quem seja o autor, nós vamos falar sobre isso, o ensino da carta é apostólico, o ensino da carta é doutrina, é cheio de autoridade para nós, doutrina apostólica para nós. Portanto, o que é possível saber sobre o autor de Hebreus? O que nós podemos auferir, como se fosse o trabalho de um detetive investigando as evidências a respeito desse grande mistério que é o autor de Hebreus? Ao longo do tempo foram proliferando nomes de possíveis candidatos. Entre eles, talvez o mais forte de todos seja o nome do apóstolo Paulo. Por quê? Porque Paulo se encaixa em alguém com todas as condições, todas as competências para escrever um escrito complexo, um escrito teologicamente profundo, um escrito elegante e sofisticado, como é o caso da carta aos Hebreus. Paulo seria um ótimo candidato. Mas nós vamos ver que existem alguns elementos na carta que fazem com que a teoria de que Paulo teria escrito essa carta, a meu ver, ainda que defensável, tem alguns problemas. Há motivos pelos quais não é pacífico o nome de Paulo como possível autor da carta aos Hebreus. Nós vamos ver daqui a pouquinho quais são esses motivos. Um outro nome que apareceu ao longo da história da igreja, defendido particularmente por Lutero, foi o nome de Apolo. E por que Lutero propôs Apolo como um possível autor de Hebreus? O livro de Atos diz que Apolo era um homem eloquente, poderoso em palavras. E como a carta aos Hebreus é uma carta de fato eloquente, uma carta com muitos elementos retóricos, uma carta com impacto retórico muito grande, Lutero imaginou que um homem eloquente seria um bom autor. Mas fora isso, não há muitos elementos para defender a autoria de Apolo. Outro nome que surgiu ao longo do tempo, com alguma seriedade, foi o nome de Barnabé. Por quê? Nós
o que nós sabemos à luz do livro de Atos a respeito de Barnabé? Ele era chamado de filho da exortação. E a palavra bíblica para exortação, a palavra-chave do livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a palavra paráclesis, a palavra grega paráclesis. Mas esse não é o único motivo. Barnabé era judeu, Barnabé era natural de Chipre, um território altamente helenizado. Barnabé era um levita. E todos esses elementos parecem se entretecer no escrito de Hebreus, um escrito em que a questão do culto do Antigo Testamento está muito em evidência, o que faz com que um autor levita faça sentido. É um escrito rico das escrituras, rico em termos de uso elaborado das escrituras hebraicas, o que faz também de Barnabé um candidato que se encaixa, e um escrito também altamente sofisticado do ponto de vista do uso da língua grega, o que faz com que alguém que nasceu num território helenizado seja um bom candidato. Então há alguns elementos que podem apontar para Barnabé, mas ainda assim é pura conjectura. Nunca houve um consenso em torno desse nome, ou em torno de qualquer outro nome. E foram proliferando assim candidatos de autor ou autora do livro de Hebreus, como por exemplo Lucas, como por exemplo Clemente, para aqueles que sustentam que Hebreus teria sido escrito numa época posterior, talvez no segundo século. Aqueles que defendem a ideia de que até mesmo a Virgem Maria seria uma possível escritora do livro de Hebreus. Há a defesa também de Priscila e Áquila, e assim vão se multiplicando possíveis candidatos para autor ou autora do livro de Hebreus. O fato é que nós não temos nenhuma informação que feche essa questão, mas nós temos algo muito importante, que talvez seja mais importante para a interpretação do que saber exatamente a identidade do autor. Nós podemos traçar um perfil do autor a partir de evidências internas. Nós podemos saber muitas informações sobre como era o autor, sobre quais eram as suas qualidades, quais eram as suas peculiaridades, o que, em certo sentido, movia do ponto de vista de se endereçar a essa igreja com essas informações importantes. Nesse sentido, o que nós podemos saber? Bom, eu esqueci de mencionar essa informação curiosa e interessante, voltando um pouquinho atrás. Talvez um insight mais interessante, mais correto a respeito da autoria de Hebreus, a informação ou a afirmação mais correta a respeito do autor de Hebreus tenha sido dada por Orígenes de Alexandria, já no século II para o século III. A essa altura, tratando a respeito da carta aos Hebreus, Orígenes soltou essa no seu livro Contra as Heresias, mas com toda a honestidade, quem escreveu a epístola, só Deus sabe. Veja só, se Orígenes, lá no século III, já tinha essa dúvida em relação ao autor de Hebreus, quem somos nós para fechar a questão em torno da sua identidade? Não dá para saber, mas como eu vinha dizendo, é possível saber muita coisa a respeito do autor do livro de Hebreus a partir das evidências internas, e assim traçar um perfil que vai nos ajudar na nossa interpretação da carta. Portanto, olhando para isso, que é a questão mais importante, a que nos apontam as evidências internas a respeito do autor de Hebreus para traçarmos um perfil? Bem, nós sabemos, entre outras coisas, que o autor de Hebreus faz parte da segunda geração de cristãos. Ou seja, ele afirma na carta que não recebeu o evangelho diretamente de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, afirma para nós: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor,
foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Isso coloca o autor de Hebreus como um cristão de segunda geração. Ele não recebeu, ou ele afirma que não recebeu o evangelho diretamente do Senhor, mas sim daqueles que ouviram da boca do Senhor as palavras do evangelho, as palavras da fé. Isso, na minha opinião, e na opinião de muitos estudiosos da carta aos Hebreus, torna o apóstolo Paulo como um candidato difícil de ser defendido, porque em várias ocasiões o apóstolo Paulo argumenta que ele recebeu o evangelho, recebeu a mensagem, o seu chamado apostólico diretamente do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Portanto, é muito complicado conciliar isso, por exemplo, com as afirmações do apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, quando ele diz que ele não recebeu o evangelho de homem nenhum, mas recebeu diretamente do Senhor. O autor de Hebreus se declara como um crente de segunda geração. Nós sabemos que o autor de Hebreus é homem. Essa é uma informação interessante, né? Lá no capítulo 11, no famoso capítulo onde a galeria da fé é apresentada, várias figuras do Antigo Testamento são mencionadas como exemplos de fé, o autor de Hebreus usa essa forma verbal participial de egúmenon. É um particípio presente, médio passivo, masculino. Não se preocupe em saber o que isso significa, mas o fato é que é uma forma verbal masculina de um verbo que significa contar. Um verbo que pode ser traduzido como contar. Ele diz que não tem mais tempo, falta-lhe tempo para continuar contando as coisas relacionadas a Gideão e a todos os outros todas as outras figuras do Antigo Testamento. E ele usa uma forma que se aplica para pessoas do sexo masculino. Portanto, o autor de Hebreus, a não ser que ele tenha problemas em relação à sua identidade de gênero ou por algum motivo tenha mentido em relação a isso, que é uma hipótese que nós não podemos nos alinhar de modo algum, porque nós entendemos que a palavra de Deus nunca mente. O autor de Hebreus, portanto, era homem. Era alguém que, devido às circunstâncias, estava distante dos seus leitores. Estava distante geograficamente, estava distante fisicamente. Né? Ele afirma em Hebreus 13:19: rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ou seja, ele não estava na presença dos leitores e queria estar, como se fosse um pastor ansioso para voltar a estar próximo da sua igreja. Isso não significa necessariamente que o autor estivesse preso, mas significa que ele estava, naquele momento, impedido de estar com seus leitores como ele gostaria de fazer, como ele gostaria de estar. Então ele pede que eles façam alguma coisa que viabilize o seu retorno o mais rapidamente possível. O que mais que nós sabemos? O autor conhecia Timóteo. É dito lá em Hebreus 13:23, notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Então, isso coloca o autor no círculo das figuras de liderança da igreja do primeiro século. A não ser que existisse outro Timóteo em outro momento, que fosse alguém tão amplamente conhecido a ponto de ser mencionado sem maiores explicações, isso faz com que o autor de Hebreus tenha acesso a esse círculo de figuras que estavam ali envoltas na disseminação do Evangelho por todo o Império Romano, no esforço missionário da igreja para promover o Evangelho por todo o Império Romano, e nesse círculo de líderes, de figuras de liderança, de servos líderes da igreja primitiva. Portanto, era alguém que conhecia Timóteo. Isso, para dizer o mínimo, coloca o autor, se nós entendermos que se trata mesmo do Timóteo de Atos, do primeiro século. Ele conhecia bem os seus leitores. Vocês viram que há várias afirmações que já foram aí colocadas na tela para vocês, que mostram que há um relacionamento pessoal entre o autor de Hebreus e os primeiros leitores. Mas mais importante do que essas informações de natureza mais geral,
é o tom da carta e o modo como ele se dirige aos seus leitores. Ele se dirige como alguém que tem a intimidade necessária para advertir e para admoestar quando alguém precisa de correção, quando alguém precisa de um forte chacoalhão, porque se encontra em um estado de perigo do ponto de vista da sua vida espiritual. O autor ele se dirige aos seus leitores como um pastor que é íntimo das suas ovelhas. Então, quando nós olhamos nas chamadas seções parenéticas da carta aos Hebreus, ou seja, aquelas advertências, aquelas admoestações, aquelas exortações, aqui das palavras de encorajamento mais diretas aos leitores, nós vemos que existe ali um vínculo muito forte de intimidade entre os leitores e o autor da carta aos Hebreus. Portanto, era alguém que conhecia intimamente, pessoalmente, aos seus leitores. Mais do que isso, se trata de um homem que possui uma notável erudição em duas diferentes tradições culturais. O autor de Hebreus, ele dá evidências, à luz daquilo que nós podemos olhar na carta e no modo como ele constrói os seus argumentos, no modo como ele constrói o seu escrito, ele dá evidências de que é alguém que possui um treinamento rabínico, um treinamento nas artes rabínicas judaicas. Por quê? Porque ele usa algumas figuras alguns elementos sermônicos, nós poderíamos dizer assim, algumas figuras de comunicação, algumas formas de comunicação que são próprias da sinagoga. Nós vamos falar um pouco mais disso na nossa próxima aula. Mas ele usa uma forma de argumentação rabínica chamada, por exemplo, Kal Vayomer, do menor para o maior, que Jesus usa várias vezes. Ele diz, por exemplo, no início da carta, que se a palavra entregue por meio dos anjos se mantém firme, quanto mais a palavra entregue por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Inclusive muito perto ali do texto que nós já mencionamos, no capítulo 2 da carta aos Hebreus. Se algo menor é importante, quanto mais algo maior. Isso é uma argumentação própria dos rabinos. E o autor de Hebreus também demonstra que tem treinamento nas artes retóricas dos gregos, nas artes retóricas helenísticas. Ele usa uma série de figuras de retórica que eram ensinadas nas escolas de retórica daquela época. Ele usa, por exemplo, a chamada aliteração, o uso de uma sequência de palavras com a repetição de um fonema que ocupa a posição de sílaba tônica. É o caso daquele começo lindíssimo da carta, havendo Deus, muitas vezes, de muitas maneiras, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Esse versículo 1 da carta na língua grega cria um efeito sonoro em torno do fonema produzido pela letra Pi. Isso é a chamada aliteração. E assim como essa, uma série de recursos retóricos é utilizada pelo autor de Hebreus, como antítese, como anáfora, como diatribe, e por aí vai. É alguém que domina a retórica grega, e portanto alguém que recebeu uma notável, alguém que possui uma notável erudição, porque recebeu um notável treinamento nas artes da retórica grega. Portanto, o autor de Hebreus ele possui essas duas heranças. Ele, ao mesmo tempo, é alguém que possui uma herança do ponto de vista da cultura helenística, ele recebeu treinamento nessa cultura e recebeu também formação rabínica. E ele usa tudo isso com o propósito de maneira poderosa falar pastoralmente aos seus leitores. Eu acho isso muito bonito. Muitas vezes a gente vê no contexto da igreja as pessoas fazendo uma desassociação entre erudição e espírito pastoral. As pessoas falam, né? A pessoa é alguém que tem tanto conhecimento, mas não tem assim um coração tão inclinado para com as suas ovelhas. Ou o contrário também. Essa pessoa é um pastorzão, não é assim
tão competente para pregar, não é tão capaz de ensinar, mas é um pastorzão, ele tem um coração de pastorzão. Eu reconheço que isso pode acontecer, mas o autor de Hebreus mostra para nós que é possível que alguém seja muito bem treinado, muito capacitado do ponto de vista da sua preparação, do ponto de vista da instrução, do ponto de vista intelectual, e ao mesmo tempo alguém que tem um coração pastoral. Ele une as duas coisas. O que mais que nós podemos ver? Ele é um profundo conhecedor das Escrituras. E particularmente ele mostra para nós que tem um profundo conhecimento da versão, da tradução para o grego das Escrituras Sagradas. Ele conhece muito bem a chamada Septuaginta. Isso que significa aquele símbolo ali de 70 em números romanos. A Septuaginta é a tradução das escrituras hebraicas, ou seja, do Antigo Testamento para a língua grega. E é essa versão em grego que o autor de Hebreus usa para se dirigir aos seus leitores. Ele conhece profundamente a Escritura. É alguém capaz de elaborar com maestria a partir do texto da Escritura Sagrada, a fim de fazer aplicações pastorais, aplicações teológicas, a fim de desenvolver construções teológicas importantes para a vida dos seus leitores. Ele possui um conhecimento profundo da Escritura Sagrada. Outro excelente elemento que compõe um pastor notável. Um pastor notável, além de ter um profundo amor pela sua igreja, além de se instruir ao máximo possível, ele também precisa conhecer a Escritura Sagrada. Essa é uma condição inafastável. Um pastor que não conhece a Bíblia vai falar aquilo que vem da cabeça dele e não da cabeça de Deus. E a gente já tem muita opinião por aí a respeito das coisas para dar ouvido àquilo que as pessoas têm a dizer sobre nossa vida espiritual, que não seja pautado na opinião do próprio Deus. Então é importante que um pastor conheça a Escritura Sagrada, e isso o autor de Hebreus mostra que ele de fato possui conhecimento profundo das Escrituras Sagradas. E como nós já mencionamos aqui, o autor de Hebreus é um pregador com coração pastoral. Ele usa toda a sua competência retórica, todo o seu treinamento nas artes rabínicas, todo o seu conhecimento na Escritura com um propósito só: falar ao coração do seu rebanho. Pastorear as suas ovelhas, tratar das dificuldades, das lutas e dos dilemas que as suas ovelhas estão enfrentando. Nós vamos ver daqui a pouco quais são esses dilemas, mas eu acho isso importante de ser enfatizado. O autor de Hebreus é um notável erudito, é um notável conhecedor das Escrituras, mas acima de tudo é um pastor cheio de amor para com o seu rebanho. E ele escreve com fervor, com entusiasmo, com paixão, a fim de alcançar não apenas a mente, mas alcançar o coração dos seus leitores. E por fim, só mencionando o texto que foi destacado aí, veja só: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra desta exortação. É assim que o autor de Hebreus define o seu escrito. O seu escrito é a palavra de exortação. É uma palavra de paráclesis, que é esse conforto, esse encorajamento que a igreja tanto precisa para viver. E é isso que o coração dele o impele a oferecer à sua igreja. E esse é um último elemento importante para nós destacarmos. Se nós nos limitarmos ao sentido técnico do que de fato é um apóstolo, dificilmente o autor de Hebreus seria sido um apóstolo, a não ser que seja o apóstolo Paulo, como nós já mencionamos, que é uma das possibilidades, que eu não considero muito plausível, mas há muita gente muito boa que considera que o apóstolo Paulo é o autor de Hebreus. Mas se o autor de Hebreus não é um dos apóstolos no sentido estrito do termo, ou seja, aqueles homens que foram
especificamente chamados por Jesus para serem aqueles que estabeleceriam a sua igreja, ainda assim, nós não podemos negligenciar o fato, ou não podemos deixar de notar claramente que o ensino trazido por ele é um ensino apostólico. Ele fala como alguém que tem autoridade. Ele fala como alguém que quer ser ouvido e eu poderia dizer, obedecido pela igreja. Ele fala como alguém que possui autoridade apostólica. Talvez alguém associado aos apóstolos, algumas pessoas foram muito proximamente associadas aos apóstolos, como é o caso de Tiago, como é o caso de Barnabé. Não sabemos quem foi. E não sabemos se era alguém que foi reconhecido como apóstolo nesse sentido um pouco mais amplo que aconteceu durante a igreja primitiva. Com muito poucas pessoas, além daqueles realmente chamados por Jesus. Aconteceu com Tiago, irmão de Jesus, aconteceu com Barnabé. Eram pessoas muito proximamente associadas aos apóstolos. Mas o fato é que, independente de qualquer coisa, independente de ser ou não apóstolo, o ensino do autor de Hebreus é apostólico. E ele escreve como alguém que reconhece a autoridade do seu escrito e que reconhece que os seus leitores devem ouvi-lo com atenção, crer naquilo que ele está ensinando e obedecer aos seus ensinos. Portanto, não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas veja a quantidade de informação que nós temos a respeito desse homem. Quantas coisas nós sabemos a respeito dele? Sabemos que ele é alguém perto da liderança da igreja no século I. Sabemos que ele é alguém que tem uma proximidade com seus leitores, que escreve com um coração pastoral, com a intenção de tratar dos problemas dessa igreja. É alguém que tem uma notável erudição, tanto na cultura grega quanto na cultura judaica. Alguém que conhecia profundamente a Escritura Sagrada. E alguém que tem um coração pastoral. Alguém que quer de fato, que tem algo a ensinar aos seus leitores e pretende que eles o ouçam e que eles obedeçam às suas instruções. É aquilo que nós sabemos a respeito do autor de Hebreus. Mas nós vamos falar um pouquinho agora a respeito de outro assunto importante do ponto de vista do contexto histórico, que é a questão que são as outras questões. Mas, para fechar essa questão aqui da autoria, consideremos a opinião de algumas autoridades. Esse é Donald Guthrie, um importante erudito do século XX, do Novo Testamento, já falecido, e ele diz isso aí para nós. O autor de Hebreus combina habilidades tanto retóricas quanto rabínicas, minando o seu ensino dos textos antigos à sua disposição e apresentando à luz da tradição cristocêntrica que recebera, com a intenção de oferecer forte encorajamento a uma comunidade sob ameaças. Essa é a opinião de Donald Guthrie a respeito do autor de Hebreus. E, para podermos fechar essa questão da autoria, fica a consideração que eu trago aí para você. Seria o autor um judeu helenista convertido ao judaísmo? Talvez. Essa é uma hipótese bem plausível. Pensar que era alguém que vem do contexto helenista, mas tem uma herança judaica e que foi convertido à fé cristã. Encaixa-se nas evidências internas que nós temos, né? Uma afirmação final sobre o autor de Hebreus. Foi um esplêndido intérprete das Escrituras, com coração pastoral, com intimidade com seus destinatários, e que se utilizou de diferentes métodos de interpretação e meios retóricos para explicar e aplicar o texto da Escritura hebraica à vida de seus leitores. Isso nós podemos saber sobre o autor de Hebreus a partir da evidência que nós encontramos na própria carta aos Hebreus. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de local de procedência e data, né? E vamos fazer um outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando bastante longo, para falar a respeito de destinatários e propósito da escrita. Então, vamos tratar um pouquinho a respeito de data e local.
quando a carta aos Hebreus foi escrita e onde ela foi escrita. São informações secundárias, mas que são interessantes e é possível explorar um pouquinho a respeito disso. Nós só temos uma informação a respeito de local no texto da própria carta, e essa informação que nós temos é uma informação ambígua. O autor escreve em Hebreus 13, 24. Ambígua pelo menos para nós, os leitores certamente sabiam do que ele estava tratando, né? Mas para nós ela é ambígua. O autor, no bojo desse versículo, ele afirma: os da Itália vos saúdam. Tá? A ambiguidade ela não é solucionada pelo texto que aparece em grego, né? Vou me arriscar aqui a fazer uma má leitura do grego, mas é dito lá que aspazontai humas roi apotes Italias, ou seja, vos saúdam os que vos saúdam os da Itália, exatamente como nós traduzimos para o português. Por que essa informação é ambígua? Porque é possível interpretar de duas maneiras. É possível que o autor, que era alguém que era da Itália, estivesse em outro lugar e estivesse mandando a carta para a Itália, e as pessoas que estavam com ele, que eram da Itália, mandavam saudações para os seus amigos que ficaram lá. Então essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é justamente o contrário. O autor era procedente de outro lugar, estava na Itália, estava talvez em Roma, e as pessoas lá mandavam saudações para os leitores que estavam em outro lugar. Então, de uma forma ou de outra, a gente fica sem saber uma ou outra coisa, né? A primeira hipótese revela para nós onde estavam os destinatários, mas não diz para nós onde estava o autor. A outra hipótese diz para nós aonde a carta foi escrita, mas não nos informa aonde estavam os leitores. Então, é uma informação ambígua que nós temos e é difícil fechar a questão em torno do que está certo, né? Nós vamos comentar um pouco mais a respeito desse versículo daqui a pouquinho, ou talvez na próxima aula que nós vamos gravar sobre os destinatários. Em relação à data, o que nós sabemos a partir das informações que nós temos na carta? O que é possível inferir? É difícil chegar a uma conclusão muito clara, mas as hipóteses a respeito de quando a carta aos Hebreus foi escrita, elas têm essa gama aí. Alguns colocam no início da década de 60 do primeiro século, outros colocam no final da década no final do primeiro século, eventualmente até no início do século II. Então, os estudiosos não entram muito em acordo em relação a quando é o melhor período ou qual seria a data exata na qual a carta foi escrita. Quem coloca a carta no final do século I, no início do século II, geralmente são intérpretes de tradição mais crítica, né? Aqueles intérpretes que nós costumamos informalmente designar como da tradição liberal, e eles colocam no século II porque dizem que a cristologia da carta aos Hebreus é muito elaborada e uma cristologia tão sofisticada assim só teria surgido no segundo século. Porém, esse não é um argumento muito forte, por quê? Porque nós vemos o apóstolo Paulo na carta aos Colossenses, que a toda evidência foi escrita em meados do século I, apresentando, por exemplo, aquele texto cristológico que nós temos no capítulo 1 de Colossenses, que é tão sofisticado quanto a cristologia de Hebreus, e portanto não é necessário que nós estejamos no segundo século para ter realmente ensinos cristológicos, a doutrina a respeito de Cristo, da pessoa de Jesus Cristo, sofisticados, como de fato o autor de Hebreus traz para nós mesmo. Mas isso não coloca necessariamente a carta no segundo século. A posição mais defensável
é que a carta teria sido escrita entre 55 e entre 65. E alguns motivos para nós pensarmos assim. Há a menção a Timóteo, que se for de fato o Timóteo de Atos, é uma figura do primeiro século. Nós temos o contexto dos imperadores Cláudio e Nero, oferecendo um contexto histórico plausível para a carta. É difícil a gente sustentar isso com muitas evidências, mas a rigor, se de fato o autor estava em outro lugar e mandou a carta para pessoas que moravam em Roma, que moravam na Itália, o que é a interpretação mais plausível por vários motivos daquele versículo controverso que eu mostrei para vocês, esse período se encaixa bem em um tempo em que as pessoas que compunham a igreja talvez já tivessem passado por algum tipo de aflição em virtude de oposição de vizinhos ou oposição de autoridades, como por exemplo aquela que foi trazida por Cláudio, que certamente afetou muitos cristãos. Quando Cláudio expulsou judeus de Roma, pessoas perderam seus bens, pessoas tiveram que deixar a cidade, e é óbvio que muitos desses judeus que foram expulsos, inclusive por causa de controvérsias com os cristãos, talvez fossem cristãos, porque muitos dos primeiros cristãos eram de fato judeus. E depois desse decreto de Cláudio, que expulsou os judeus de Roma, ter sido publicado e ter causado muitos problemas, ele foi revogado. E até Nero começar a perseguição oficial de Roma contra os cristãos, as igrejas tiveram ali um tempo de, vamos dizer assim, bonança, antes da tempestade pior. E parece que se de fato a igreja estivesse em Roma, essa é uma circunstância histórica que se encaixa em alguns trechos da carta, como os que estão mencionados aí, capítulo 10, versículos 32 a 34, onde fala que eles enfrentaram lutas, foram espoliados, foram vituperados, ou o famoso texto de Hebreus 12, 4, na sua luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, ou seja, não há ainda experiência de martírio entre eles, mas há experiência de um grande sofrimento. E outro argumento muito importante para nós considerarmos essa data é o fato de que não há nenhuma menção no escrito sobre a destruição do templo em Jerusalém. Veja bem, o autor de Hebreus, em grande parte do seu escrito, ele argumenta no sentido de mostrar que aquilo que Jesus traz, a adoração a Jesus Cristo, ela é superior à adoração que se prestava no templo. Os ritos, as cerimônias do Antigo Testamento, elas apontam para Jesus e foram consumadas por Jesus. Em muitos textos, o autor de Hebreus argumenta no sentido da consumação, da extinção desses ritos, porque eles já cumpriram seu propósito. Ora, quem argumenta nesse sentido, por que não mencionaria a destruição do templo, que foi justamente o evento que acabou com esses ritos de uma vez por todas? Seria estranha a ausência de menção à destruição do templo, a não ser que já tivesse passado muito tempo, o que por vários outros motivos nós achamos que não é algo plausível. Mas se isso tivesse acabado de acontecer, me parece que seria um argumento usado pelo autor de Hebreus. É claro que é um argumento do silêncio, mas não deixa de ser, em certo sentido, eloquente. Portanto, uma data entre 55 e 65, no início da década de 60, ali quando proliferavam hippies e rock and roll e outras coisas, brincadeira, no início da década de 60 do primeiro século, nos parece uma data plausível para a carta aos Hebreus, para a data da carta aos Hebreus. Eu vou parar esse vídeo por aqui e, como uma continuação dessa aula 1, eu vou gravar um próximo vídeo falando a respeito dos destinatários e do propósito e circunstância para a escrita de Hebreus. Nos vemos na nossa próxima aula.